Pronto, podemos começar. Bom dia a todos e a todas. É um prazer iniciarmos mais essa sessão das nossas palestras vinculadas à disciplina de evolução urbana. É um prazer recebermos aqui Juliana e Maricilda, são servidoras do GDF, da SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que também desenvolveram suas respectivas tese e dissertação no nosso programa de pós-graduação e farão apresentações sobre Brasília. Nessa disciplina, nós tivemos várias exposições até o momento, atravessando perspectivas mais teóricas, mais práticas, mais conceituais, comparando estruturas de cidades, e a sessão de hoje é especificamente dedicada a uma leitura morfológica configuracional de Brasília. O professor Holanda, que está aqui na nossa sessão, agradeço, professor, por sua presença também, já nos trouxe um conjunto de informações sobre a cidade, e vocês duas trarão leituras sobre uso, sobre morfologia, sobre processos de planejamento, que nos ajudam a entender, na perspectiva da disciplina da evolução urbana, o quanto a questão morfológica é relevante para entender o processo de transformação da cidade e o quanto essa leitura é capaz de nos dar informações que contribuem para aquilo que é o próprio planejamento ou desenho urbano vinculados à nossa capital. Sejam muito bem-vindas, Maricilda e Juliana, agradeço muito pelo tempo de vocês, agradeço pela trajetória, inclusive no nosso programa, seus trabalhos foram excelentes e nos ajudam a entender o que é essa realidade espacial do Distrito Federal de Brasília, e esperamos aqui ter essa boa sessão com tantos convidados, inclusive, que coisa boa vê-los participarem aqui. Então, nós teremos primeiro a exposição de Juliana, depois a exposição de Maricilda, por volta de 30 minutos cada uma, e na sequência passaremos para a sessão de discussão, tá certo? Então, muito obrigado a todos pela presença e podemos começar. Juliana, por favor. Tá, já, eu vou compartilhar minha tela. Eu vou apresentar aqui, o que eu trouxe, na verdade, é a mesma apresentação que eu fiz na defesa do doutorado, né? Peço desculpa se eu engasgar um pouquinho, porque já faz 4 anos, então não voltei nessa apresentação depois da defesa da tese, mas aqui eu vou mostrar esse primeiro slide, né? Eu mostro como foi dividida a tese, a introdução, o desenvolvimento, em 4 capítulos e, ao final, a conclusão. Então, para contextualizar um pouco, né, o trabalho, ele teve foco nas centralidades, buscando sempre os padrões de expansão dessa cidade planejada, né? Buscando, então, encontrar as diferenças e semelhanças, as tendências que a gente pode entender e compreender as relações entre a forma urbana e a sociedade. Brasília, ela tem um contexto bastante peculiar, né, quanto à cidade planejada. No início da cidade, como de conhecimento da maioria das pessoas, os assentamentos, a gente teve uma progressiva criação de assentamentos distantes do plano piloto, com transferência de favelas para locais distantes. A gente tinha também a questão da ausência de moradias, né, das pessoas que vieram trabalhar na construção, e isso, a gente percebe isso, essas 3 questões, elas foram bastante influenciadas pela atuação do Estado, e a forma urbana atual, ela é derivada, ela veio dessa forte atuação do Estado. Aqui tem só uma breve evolução da ocupação urbana. Esses dados, essa ocupação urbana foi retirada do Geoportal, né? Então, são dados oficiais. O trabalho ele parou até 2015, porque a tese foi apresentada, foi defendida em 2017, e a foto de 2015 era a melhor a mais recente, completa do DF na época. Então, o que a gente tem como pano de fundo, né, as políticas de zoneamento e de uso e ocupação do solo, buscando a conexão entre as escalas global e o planejamento local. Na análise geral, a gente viu que a conexão dessas escalas era bastante frágil, e com isso surgiram as questões de pesquisa, né? Foram 3 questões de pesquisa. A primeira, no que diz respeito às centralidades, de que maneira as políticas urbanas de uso e ocupação do solo dialogam com o processo diacrônico de ocupação do território em Brasília.
A segunda, em um contexto de cidade globalmente planejada, a configuração espacial é também capaz de fornecer subsídios para a compreensão das hierarquias urbanas. E, por fim, existe interdependência entre as perspectivas configuracional, socioeconômica e funcional, considerando funcional aqui o uso do solo, né, na dinâmica urbana associada às centralidades em Brasília. E, a partir dessas questões de pesquisa, foi gerada a hipótese que nas cidades planejadas, as centralidades são pré-definidas a partir de critérios nem sempre claros das políticas de zoneamento urbano, e, aparentemente, não se avalia o potencial da configuração espacial como aspecto elementar para a alocação de centros. Dessa forma, a dissincronia entre o potencial configuracional e o uso e ocupação do solo gera padrões urbanos que contribuem para a intensificação de processos de segregação socioespacial, entendida, então, como uma forma de desigualdade de acesso à cidade. E o objetivo foi, então, compreender como as centralidades se comportam nessa cidade, na cidade planejada, quando se considera a relação entre a configuração espacial e as políticas de zoneamento e a ocupação do solo, de modo a perceber como a sincronia ou desincronia entre a configuração e políticas públicas afeta a dinâmica urbana. Então, aqui no capítulo 2, foi feita uma análise foram estudados textos, né, que tratavam sobre centralidade e buscou colocar quais as definições para a tese do que seria a cidade, do que seriam as centralidades. Então, na tese, a cidade foi entendida como um sistema a ser compreendido, e os padrões são buscados a partir das relações que se estabelecem entre as centralidades, em todos os níveis, e também das centralidades com as demais áreas das cidades. Então, o que quer dizer, entre as centralidades em todos os níveis, né? Entre o que a gente considera centros e subcentros. E aí, o que seria, então, o centro e a centralidade foram estudados vários modelos, né, e várias definições de centro e centralidade, buscando sempre compreender a relação entre a configuração espacial e o acesso ao centro. Então, o centro, eu falo que seria mais assim o local, né, aquele local onde estão as características de centralidade. Então, seria como fosse um substantivo e um adjetivo, né? O centro é o local e a centralidade é a característica do local. E, então, passou pela essa leitura, né? Passou pela organização socioespacial e de desigualdade aos recursos existentes no espaço urbano. Foram estudados alguns modelos de expansão de cidade, de centro e centralidades, como eu tinha falado, e foi definido que centro, na tese, seria o que é chamado de centro, o que é de maior hierarquia, e subcentro, menor hierarquia, mas claro que podem ser consideradas várias escalas, não precisa apenas ser centro e subcentro, era só para dar a entender que existem hierarquias na cidade. E o que seriam os centros e subcentros também? Que seriam os locais para onde convergem, em maior intensidade e diversidade, os fluxos, e onde há expressiva concentração de usos não residenciais, principalmente os de comércio e serviços. A existência de uso residencial é desejável, principalmente em edificações de uso misto, considerando aqui uso misto aquelas que abrigam uso residencial e outros usos não residenciais. Então, depois de deixar claro que seriam centro, centralidade e cidade na tese, a gente partiu para os aspectos teóricos, metodológicos e ferramentais. Para compreender a organização espacial urbana, foi considerada, né, como resultado da conexão entre as interações da sociedade com o espaço, na qual as aspirações e vontades das pessoas se desenvolvem, foram utilizados aspectos teóricos, metodológicos e ferramentais da sintaxe espacial, para compreender o potencial de centralidade.
Também foram usadas a legislação de zoneamento e uso de ocupação do solo. Na época, a LUOS estava em elaboração ainda, mas o que foi utilizado foram os dados da LUOS em elaboração. Para fazer a análise, foi feita uma construção linear, uma construção da representação linear, usando imagem do geoportal. Então, essa é, como eu tinha falado, essa é a imagem para 2015 que a gente tinha. Na época, ela era a que abrangia, mais recente, que abrangia todo o DF e que tinha uma boa resolução. Então, ela permitia um desenho da maior parte de todo o sistema, né? Buscando o que desejava encontrar. E eu dividi em quadrículas para poder ir desenhando, e aí dava zoom e ia desenhando. Foi feito essa representação linear, ela foi feita no QGIS, foram desenhadas 164 mil linhas, aqui segmentos é depois de processado, né? A gente teve 299 mil segmentos. Esse aqui é a representação linear completa, e depois ela foi feita eu peguei as imagens que existiam para 64, 77, 86 e 2009 e fui retirando as linhas que tinham, né? Então, peguei o mapa de 2015 e retirei as linhas para gerar essa imagem, essa representação de 2009. E de 2009 foram retiradas para chegar de 86, e assim, 77 e 64 também. Depois dessa representação linear pronta, ele foi processado no QGIS, usando um plugin, né, que trazia todas as variáveis. Foi processado tanto mapa axial quanto mapa de segmentos, que eles trazem as variáveis diferentes. Aí as variáveis que foram adotadas, além das variáveis configuracionais, teve também as variáveis não configuracionais. Quais foram as variáveis configuracionais? As geométricas, que são características que não precisam de processamento, como a área e a quantidade de linhas. E as variáveis topológicas, que foram obtidas após o processamento, aqui disse no DefMap, mas também ele foi executado no QGIS por meio do plugin que tinha para o QGIS. Na verdade, na época, eu fiz os dois processamentos, tanto no DefMap quanto no QGIS, mas acabei utilizando o do QGIS, o resultado é o mesmo, mas o do QGIS ele já fornecia o mapa de segmentos com análise de Naim e Nash, sem precisar fazer outros cálculos. Então, eu optei por utilizar o QGIS mesmo, o plugin. E quais foram as variáveis geométricas, né, utilizadas? Foi a área do sistema, o número de linhas, o comprimento total de linhas, a compacidade A e compacidade B, que tem relação, as compacidades têm relação com a quantidade de linhas, né, na área e o comprimento de linhas. As variáveis topológicas utilizadas foram a conectividade, integração global, integração local, integração normalizada base senha, sinergia, inteligibilidade, integração angular normalizada, que é a Naim, né, e escolha angular normalizada, Nash. E as variáveis não configuracionais foram variáveis de uso do solo, aí considerando a proposta da LUOS para 23 RAs, né, lembrando que a LUOS ela não abrange a área do CUB, e as variáveis, com esses dados, foram gerados uso residencial, uso misto e uso não residencial, a partir do que estava definido na LUOS. E as variáveis socioeconômicas vieram da PEDAD de 2015 e foram utilizadas 12 variáveis. A PEDAD tinha outras, mas
foram escolhidas essas, foram a renda domiciliar, média, pessoas com nível superior, coeficiente de Gini, população ocupada na própria RA, população ocupada no plano piloto, local de ocupação da maior parcela da população, né? Se ela estava mais ocupada na própria RA ou no plano piloto, população total, população ocupada no setor de atividade de comércio e serviços, população ocupada no setor de atividade de serviços domésticos, população ocupada que vai ao trabalho de automóvel e população ocupada que vai ao trabalho de ônibus ou metrô e domicílios com automóvel. Então, na primeira etapa, né, nesse capítulo 4, foi uma análise mais global, considerando as centralidades no zoneamento territorial. Foi nessa parte, eu fiz uma análise considerando diversos planos diretores, né, do DF, e desde 1964 foi analisada foram gerados, né, os mapas, tanto axial quanto de segmentos. Esse aqui são os valores de Naim para 64. Aqui, o que a gente tem são a ocupação urbana em 64, com as vias mais acessíveis, né, considerando aqui Naim. Aqui os valores mais altos de NASH, aqui é interessante que a gente começa até ver uns caminhos fechados, uns percursos interessantes que vão sendo reforçados também ao longo do tempo. Aqui é o Naim para 77, e aí nessa parte foi feita uma análise considerando o PEOT de 77 e as vias mais acessíveis, né? E a gente via que ele estava, que apesar das vias de maior integração serem aqui, né, no plano piloto e na épia, que já se desenhava aqui, esse alto valor, a área em que se propõe urbanizar, intensificar a urbanização, aqui, né, nessa área que hoje é onde a gente realmente, né, nessa área a gente encontra realmente a maior densidade populacional. E então, a tese tem uma análise sobre isso, depois passa para os outros planos, né, os outros planejamentos, macroplanejamentos do DF, e vai sempre tentando buscar como os centros, as centralidades são colocadas. E já aí a gente chega, né, aqui eu vou mostrando a evolução dessas áreas, desses mapas, e é bastante interessante chegar aqui no PDOT que está em vigor. A gente consegue ver até que as áreas, por exemplo, os polos multifuncionais, eles estão até colocados, né, bem nas vias, com maior integração, eles estão também nas áreas com maior escolha, né, que é por onde a pessoa vai chegar naquela área mais central, né, mais acessível, com maior integração, que tem o potencial de escolher esses caminhos. Então, assim, eles estão até bem colocados nessas vias com maior potencial, tanto de Naim quanto NASH. Aqui eu coloquei só para facilitar, né, a visualização, os 20% mais alto, considerando a ocupação urbana em 2015, tanto do Naim quanto do NASH. E aí, com essas análises, foi possível chegar à resposta da primeira questão de pesquisa, né? E qual foi essa resposta? Que o planejamento urbano insistiu em vários anos, em um único vetor de crescimento, manteve o principal eixo de expansão, como principal eixo de expansão, uma área distante do plano piloto,
e isso pode ser interpretado de certa forma como uma política de segregação socioespacial, e muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes escondida por trás até de um discurso de proteção ao patrimônio. Em alguns movimentos, houve preocupação com o estabelecimento de novas centralidades. As propostas do PDOT de 2009, até certo ponto, coincidem com o potencial na escala global, né, considerando todo o DF, mas foi verificado que há uma carência de abordagem que entrelace as centralidades como um sistema único e interdependente. Então, a conclusão é que falta uma leitura sistêmica de Brasília e que abranja mais de uma escala, que não só a escala global e nem aquela escala mais pontual do desenho urbano que a gente está acostumado. Então, falta essa integração, uma leitura um pouco mais aproximada, mas não tão pontual também do território, e depois voltar, né? Então, o que foi possível perceber é que precisa desse afasta e aproxima do território, e em várias escalas diferentes, e não apenas essa muito distante ou muito próxima. A forma urbana, em números também, a gente conseguiu, nessa etapa também, conseguiu a resposta à segunda questão de pesquisa, que, com a qualidade da imagem disponível, a representação linear ela teve um detalhamento bastante alto, então era possível, em grande parte dos locais, identificar essas barreiras, né, que foram considerados caminhos com restrição de acesso. Então, foi possível desenhar os caminhos sem restrição de acesso, que são esses aqui, e os caminhos com restrição de acesso. E a ideia era fazer uma análise se haveria diferença, né, considerando só os caminhos que são acessíveis a todos, ou se todas as entradas de condomínios, né, das restrições de acesso fossem retiradas. São as linhas com restrição de acesso, lembrando sempre que não foi considerado só a macrozona urbana, foram todos os caminhos do DF, porque a ideia aqui era analisar o DF como um todo, né, considerando o sistema inteiro. Isso possibilitou alguns resultados, essa forma de criar o mapa, separando essa representação linear, né, separando linhas com restrição de acesso e sem restrição de acesso, foi possível identificar que as linhas com restrição de acesso representam 52% das linhas. Claro que são, em geral, linhas menores, né? Mas, considerando a quantidade de linhas, elas representam 52%. A construção dessas representações indicou que houve aumento das linhas, mas que parte das vias estruturantes já existiam lá em 64. Então, as vias estruturantes não foram muito alteradas. Foi identificada a tendência de compactação, né? A análise das compacidades A e B indicaram a tendência de compactação. Foi notada também uma aparente contradição, que é aquela, assim, que há maior dispersão para as áreas compostas por vias sem restrição de acesso. Mas, na verdade, isso é uma característica da cidade planejada com os princípios modernistas, né? Que a gente acaba tendo grandes espaços vazios. Então, as áreas que não têm restrição de acesso, que não estavam nesse planejamento modernista, elas acabam sendo mais, dando essa tendência à compacidade. Aqui é o gráfico, né? Mas como o sistema é muito grande, também não
assim, ele aumenta bastante, mas comparado aqui em cima com a média das cidades brasileiras, ainda é muito baixa, aqui também para a compacidade B. E em relação às demais variáveis, também o que a gente consegue perceber é que a consolidação do sistema, ela mantém ou reduz o desempenho. E aqui eu não trago todas, né? São só algumas. A gente tem alguém com o microfone aberto. Aqui eu não trouxe todas as variáveis, é só foi uma escolha de algumas que na época eu achei que eram representativas, mas lá na tese tem todas. E o que a gente nota, olha, aqui é que ou mantém ou tem uma redução. Por exemplo, aqui a integração global, né, fica muito próxima, então a gente não vê muita variação. Aqui, é interessante também ver depois, quem tiver interesse, quiser ver, tem os valores, né? Aqui os valores foram considerados média das cidades brasileiras, a média da área urbana no DF, a média quando é sem restrição. Então, tem vários dados nesses gráficos aqui. E a análise de Naim indica que a consolidação da épia tem elevado, indica, né, ao longo desses anos, a consolidação do potencial da épia. Mas há também uma perda relativa do plano piloto, né, que a gente aqui em 64 ele estava com um valor bastante alto, e ele vai tendo uma perda relativa, mas ele continua com entre os 20% mais altos, né? Mesmo em 2015. É isso. Em 2015, quando a gente considera todas as partes, ou apenas aquelas partes sem restrição de acesso, né? Todas as vias, ou só as vias sem restrição, claro que os valores aqui vão dar diferença, porque o cálculo é um cálculo que envolve um cálculo matemático, né? Mas quando a gente olha o mapa, a gente vê que não tem muita diferença, não. As vias estruturantes são as mesmas. Então, a resposta da segunda questão de pesquisa em um contexto de cidade globalmente planejada, a configuração espacial é também capaz de fornecer subsídios para a compreensão das hierarquias urbanas? Na resposta é sim, e dizem respeito tanto à lógica estruturante do sistema, quanto à sincronia com aspectos de centralidade. A leitura configuracional fornece relevantes subsídios para o entendimento dos sistemas, mesmo quando globalmente planejados. A lógica espacial fornece pistas para o estabelecimento de dinâmicas de centros e não centros. E, apesar de todo o esforço do planejamento, não há uma política urbana que entenda a cidade como um todo. A compreensão de que a cidade é sistema não comparece no planejamento. E aí aqui a gente vai para uma etapa que foram analisadas as variáveis socioeconômicas, né, também, as outras, juntando as variáveis, que foi a última etapa da pesquisa. Aqui, esse gráfico, eu acho bastante interessante mostrar, porque a gente muitas vezes fica com a questão das cidades dormitórios, e esquece de ver que hoje boa parte das regiões administrativas possuem um grande número da sua população trabalhando na própria região administrativa. Claro que existem aquelas, né, como Lago Sul, Lago Norte, Jardim Botânico, Águas Claras, Guará, que, assim, que tem o CIA, é sempre uma exceção, né, então é um problema que a gente tem de ser uma RA, mas, enfim, porque os dados socioeconômicos são bem, eles distorcem tudo, mas aqui, essas 4 que tem um alto valor de população trabalhando no plano piloto. Quando a gente vai olhando o restante do gráfico, a gente tem várias que têm população mais
a maior parte da população trabalhando na própria RA, ou valores muito próximos, né? Claro que quando a gente considera a quantidade de empregos, a concentração, todas as pessoas vindo para o plano piloto, claro que é mais, né? Muito mais do que quando se compara uma RA. Mas eu acho importante sempre a gente lembrar que parte dessa população está ficando na própria RA. Lembrando que isso aqui são dados de 2015. E aí, com esses dados, aqui são só dados da PEDAD, o que foi possível perceber? Que quanto maior a renda média da população, maior a quantidade de população ocupada, né? Essa a tendência que a gente tem, maior população ocupada no próprio plano piloto, que é o que a gente observa aqui, né? Lago Sul, Lago Norte, Jardim Botânico, Águas Claras. Então, quanto maior a renda média, maior a possibilidade da população, assim, maior quantidade de população ocupada na RA. E aqui, alguns dados configuracionais, e usando, né, esse aqui são só, esse gráfico é só na para RA, mas nessa etapa foram feitas algumas análises de tendências, como essa aqui, da integração normalizada base 100 com coeficiente de Gini, que indicou que as localidades com maior semelhança, né, assim, a tendência é que as localidades com pouca variação no padrão configuracional também é uma RA com pouca, assim, com menor diferença socioeconômica, tanto de alto poder aquisitivo ou baixo, né? Na verdade, a alta desigualdade assim, quanto mais alta, né, a desigualdade da socioeconômica, maior a variação também no padrão configuracional. Então, por exemplo, RAs como Lago Sul, Lago Norte, o padrão de configuração, padrão configuracional também tende a ser mais homogêneo. Tem uma tendência também de ter maior integração nas RAs com mais população ocupada na própria RA. Então, quando a gente tem locais com menor integração, menor NAIM, e isso também foi para a integração sem ser a NAIM, né, a outra integração HH, também foi observado esse mesmo padrão. Aqui outro gráfico também, né, de que quanto maior parcela da população ocupada na própria RA, maior o NAIM. E aí aqui a tese, ela traz diversos gráficos diversas imagenzinhas dessa, considerando todas as variáveis, né, e aí para cada variável tem o que tem mais quando a variável aumenta, o que tem menos quando a variável diminui. E, no fim, o que pôde, né? São essas imagens que eu trouxe, são só alguns exemplos, tem vários na tese, não são só essas imagens. E quais foram as conclusões, né? O plano piloto se mantém como centro funcional, as diferenças entre as regiões administrativas indicam que elas não são autônomas, compõem um sistema de interdependências com papéis hierárquicos distintos. A tendência de a população de maior renda, com maior nível de escolaridade, morar em locais menos adensados e com mais automóveis. Em contraposição, a população de menor renda tende a morar em locais mais densos e com menos automóveis. Essa relação revela desigualdades socioespaciais e diferenças na forma urbana entre os locais de moradia da população, o que fornece subsídios tanto para a compreensão da centralidade quanto da desigualdade socioeconômica. As áreas com maior potencial de centralidade configuracional são aquelas cuja maior parte da população trabalha na própria RA, com grande parcela ocupada no setor de comércio e serviços,
que é um indicativo, então, de centralidade funcional. Essa situação é reforçada pelo fato de serem áreas com menos lotes residenciais e mais lotes não residenciais. Lembrando aqui, isso aqui é bom fazer uma ressalva, que pode parecer que tem mais lote não residencial do que residencial. Não, é comparando um com o outro, né? Então, se um tem 10%, no outro tem 15%. Não significa que a maior parte sejam de lotes não residenciais. Apesar disso, são lugares de menor renda, o que indica desigualdade e fortalece a compreensão de que os postos mais bem remunerados estão no plano piloto. A segregação voluntária, ela é percebida na preferência da população de maior renda em morar em locais mais segregados do ponto de vista configuracional e representa menor possibilidade da RA se desenvolver na condição de centralidade. Então, né, os locais com maior renda têm menor potencial e têm menor condição de se desenvolver com centralidade. Ao final, foi possível chegar a esse resultado aqui também, que, por exemplo, não vou ler todos aqui, mas, por exemplo, um local que tem maior centralidade configuracional, ele tende a ter população ocupada, mais população ocupada no setor de comércio e serviços. E aqui, ao mesmo tempo que com mais centralidade, né, também, mais centralidade, ao contrário de aumentar, como aumenta aqui a população ocupada no setor de comércio e serviços, a renda, né, o mais azulzinho é menor, seria um valor menor, então a renda diminui. Com essas análises, foi possível chegar à resposta da terceira questão de pesquisa, que existe interdependência entre as perspectivas configuracional, socioeconômica e funcional, considerando funcional o uso do solo, na dinâmica urbana associada às centralidades em Brasília? Em síntese, as análises indicam que sim, a segregação socioespacial está associada à segregação configuracional e que as centralidades funcionais estão vinculadas às centralidades configuracionais. Então, grosso modo, as centralidades em Brasília vinculam-se ao binômio riqueza-pobreza, a apontar questões de desigualdades. As áreas mais ricas são as de menor potencial de centralidade, enquanto as mais pobres têm esse potencial mais acentuado. E aí, então, retornando à hipótese, a partir do que se investigou, é confirmada. E, no contexto de Brasília, as políticas urbanas de zoneamento e de uso e ocupação do solo nem sempre deixam claros os critérios para a definição das centralidades, por vezes sequer são abordados. A escala de planejamento, usualmente mantendo-se em um âmbito global, não permite uma apropriação mais precisa do território. O problema é a inexistência de ações que conduzam à articulação entre as partes da cidade, inclusive entre seus centros. Não parece haver uma visão sistêmica a balizar o processo de expansão e consolidação urbana. A aparente desincronia revela, na realidade, um processo complexo que relaciona a forma urbana às dinâmicas socioeconômicas, no qual o uso e ocupação do solo materializam as questões de desigualdade existentes na sociedade. A configuração, lida segundo a teoria da lógica social do espaço, é capaz, pelo que se analisou, de fornecer indícios sobre esses processos. A segregação voluntária das classes de mais alta renda e, consequentemente, a distribuição e o acesso aos empregos e serviços relacionam-se à desigualdade, ao apontar na forma urbana onde se localizam não apenas os centros, mas sim a riqueza e a pobreza. Então, essas foram as conclusões da tese, e aqui eu trouxe no próximo slide um trabalho que está em desenvolvimento na CEDU, do PDOT, mas que eu achei muito interessante, que é do grupo de centralidade, né, que está desenvolvendo o grupo Não Só Sou Eu. Esse grupo, ele é composto pelo Márcio, pela Gisele Mancini, pela Renata e pela Denise. E a gente está desenvolvendo esse índice de centralidade e está ficando bastante interessante. A gente considerou aqui, nesse índice,
os dados, esse índice de centralidade, ele foi elaborado para a escala metropolitana e regional, né? Então, o nosso grupo utilizou os dados da RAIS, considerando né, os vínculos ativos e número de estabelecimentos, os deslocamentos do PDT, tanto motorizado quanto não motorizado, considerando o deslocamento destino, né, por motivo de trabalho ou de estudo, e também os dados de Naim. Então, essas variáveis, elas compõem a gente tem um mapa, um indicador para cada variável dessa, e depois a gente gerou esse mapa, que é o índice de centralidade. E todos os dados utilizados, eles foram associados aos polígonos do PDTT. Então, a gente passou um tempão tentando ver as melhores formas de transpor, né, os dados dos segmentos para esses polígonos do PDTT. Claro que a gente tem vários polígonos de tamanhos diferentes. A gente tentou fazer a proporção, né, relacionar com o tamanho do polígono, e depois de mais de um ano a gente chegou nesse índice que está parecendo bastante interessante, e a gente ainda não finalizou a análise dele, mas eu achei interessante trazer para mostrar como a gente pode juntar diversos conhecimentos no planejamento urbano e mostrar que a gente tem tentado fazer isso lá na SEDU. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Juliana, pela ótima apresentação, pelas pontes, inclusive. Vamos passar agora para a Maricilda, por favor. Maricilda, você está sem som. Pronto. Está vendo a apresentação, né? Sim, agora começou. Tá. Então, como funcionária do GDF, né, servidora desde 2006, então eu sempre trabalhei com com os produtos, de certa forma, desse planejamento urbano no Distrito Federal, seja com a legislação decorrente das URBs, enfim, dos projetos registrados. Então, por conta disso, por conta dessa inquietação, eu resolvi estudar um pouco mais a fundo essa questão do planejamento. Eu iniciei, então, como aluna especial na UNB, já na disciplina do professor Holanda, né? Então, fui apresentada a sintaxe espacial. Depois eu dei continuidade com as disciplinas do professor Valério. E em 2019, então, eu ingressei no programa de mestrado da UNB com o professor Valério orientando. O título da minha dissertação, então, foi Ator Principal ou Coadjuvante, o papel do planejamento urbano oficial na ocupação do território no DF. O trabalho foi estruturado, então, em 3 grandes partes, compostas por 9 capítulos. A parte 1, então, dedicada à introdução e à metodologia. A parte 2, o processo histórico de formação do DF. E os capítulos propriamente de análise, que foram as referentes às etapas 1, 2, 3 e 4, que eu vou explicar depois na metodologia. O capítulo 8 foi dedicado à leitura comparada. E então, na parte 3, nós temos o capítulo 9 das conclusões. A parte 1, então, vou falar um pouco da metodologia que foi utilizada e da introdução. Então, o recorte temporal foi de 1958 a 2019 e o foco foi no planejamento urbano do DF. Então, esse planejamento urbano oficial é confrontado com a ocupação do território e é considerado um planejamento urbano formal ou ocupação formal quando os projetos, o detalhamento da ocupação tem, em alguma instância, uma origem governamental. E é considerado informal quando essa questão não ocorre. A cidade, então, como todo mundo sabe, nasceu planejada.
Porém, a cidade, com o tempo, vai crescendo e vão surgindo, então, os desafios desse crescimento, desse planejamento. Apesar do planejamento inicial, a cidade vai crescendo e vai cada vez mais tendendo a se aproximar do crescimento das cidades tradicionais. Porém, o que se verifica é que mesmo nos assentamentos informais, mas com mais força no planejamento oficial, se mantém a tendência à setorização, criando então bairros ou cidades segregadas. Apesar desse planejamento, ainda assim, que nem a Juliana falou, apesar de estar se modificando, como apresenta, as análises que vêm sendo feitas, o plano piloto ainda concentra a maioria dos empregos. Em 2013, representava 63,72% dos postos de trabalho, e em 2015, esse valor já começa a diminuir para 41,75%, ou seja, as RAs, pouco a pouco, estão tendentes a ter uma autonomia maior dessa dependência desse movimento pendular que gera entre o centro e a periferia. Então, embora a cidade tenha sido planejada, no momento inicial, hoje em dia, dados de 2018, 34,42% dos lotes se encontravam sem registro, quer dizer, é um percentual considerável. E isso, de certa forma, traz essa questão das estratégias do governo de regularização. Então, fica muito concentrado em como regularizar esse passivo que existe e não se investe muito em questão de novos planejamentos. A questão de pesquisa que norteou o trabalho foi: no Distrito Federal, em que medida o planejamento urbano oficial, historicamente, antecipou as demandas ou agiu a posteriori para regularizar ocupações, alternando ora um papel de autor principal, ora de coadjuvante. O objetivo geral foi avaliar o papel do planejamento urbano no DF na construção do território, por meio da leitura diacrônica dos assentamentos implantados, enquanto agente que ora condiciona essa ocupação e ora efetiva essas ocupações não previstas. Os objetivos específicos foram 4. Primeiro, identificar as prioridades dessa ocupação, avaliar o diálogo entre a dispersão e a ocupação nesse processo, analisar a relação entre o histórico das políticas públicas e o resultado no modelo de ocupação do território e verificar a efetividade dessa costura através do planejamento. As justificativas, primeiramente, então, essa questão pessoal, né, enquanto servidora pública lotada na SEDU, a importância que tem o planejamento urbano oficial enquanto detentor desse poder de regulamentar a cidade, a necessidade de se entender esses processos, dessa ocupação formal e informal que existe no DF, a fim de melhorar os processos, a complementação dos estudos já realizados, e também essa questão do PDOT que a Juliana trouxe, que está em fase de revisão, e também das constantes regularizações que têm ocorrido. A metodologia se deteve em 4 passos principais. Primeiro, então, foi uma revisão de literatura e da historiografia do DF e de temas ligados ao planejamento urbano. Depois foi feita a interpretação do estudo de caso, com o mapeamento dos projetos e das manchas de ocupação. O terceiro passo foi a comparação dos estudos, dos resultados, né, com as modelagens já feitas antes pela Juliana Coelho. E a quarta etapa, então, consistiu na verificação da compacidade nos diferentes momentos de análise, com base na metodologia desenvolvida pela Adriana Nogueira em 2005. Então, foram elencados alguns períodos a partir da disponibilidade das manchas urbanas para esses anos, disponíveis no Geoportal. E esses períodos foram agrupados em 4 etapas e foram agrupados devido à legislação que estava atuando sobre o planejamento naquela oportunidade.
A partir do SISDUC, então, foi feito o levantamento dos projetos e demais documentos disponibilizados oficialmente pela SEDU. Então, foram cerca de 4.537 documentos que foram analisados. Desses foram selecionados apenas 2.466 projetos, porque muitos deles se referiam a outro tipo de documentação, como paisagismo, até projetos elétricos, das primeiras edificações do plano piloto estão contidas no SISDUC. Então, se optou por esse quantitativo de projetos que tinham mais a ver com a questão, com o tema da pesquisa. A partir do levantamento desses dados, então, foram sistematizados em planilhas e separados por RA e períodos. A base de dados do Geoportal também forneceram os shapes, né, referente às manchas urbanas, mas também em relação aos lotes existentes. A partir, então, dos projetos elaborados pelo poder público, foram feitos o georreferenciamento no QGIS desses projetos e foi definido, então, um polígono que representou esse projeto no QGIS. Também se utilizou, em alguma medida, os projetos modelados a partir diretamente dos dados, dos lotes registrados, disponibilizados pela SEDU, quando eles eram mais regulares, que facilitava o processo. Então, esses polígonos resultantes foram, então, confrontados com as manchas urbanas que foram baixadas do Geoportal. As variáveis utilizadas, então, desenvolvidas na dissertação foram área planejada, que foi extraída do SISDUC, né, desses projetos, a área ocupada do Geoportal, referente às manchas, a população, então, que teve o censo, foram utilizados o censo do IBGE e a estimativa de população para 2019 e o índice de forma urbana desenvolvido, então, pela Adriana Nogueira, como eu falei, que analisa essa relação mancha urbana pelo círculo que a circunscreve. E foram comparados com algumas variáveis desenvolvidas pela Juliana Coelho. A parte 2, então, teve o capítulo 3, que é o processo histórico de formação do DF, que pelo tempo restrito que a gente tem, não é o caso de se detalhar, até mesmo por conta de que a maioria conhece esse processo. Então, vou falar dos capítulos de análise e da leitura comparada. Na primeira etapa, então, compreendendo os anos de 1958 a 1975, teve o relatório do plano piloto como diretriz, né, para a elaboração de novos projetos, e também o decreto 163 de 62, que é considerado o primeiro zoneamento do DF. E, embora ele discipline as áreas rurais, ele dá um primeiro macrozoneamento, definindo a área metropolitana, as áreas das cidades satélites e a área rural. Também em 1970 a gente tem o Planhidro, que era um plano sanitário, mas que também apresenta a questão da barreira sanitária como importante, inclusive define uma densidade, né, populacional para esse setor contido por essa barreira sanitária que era a DF001, e com isso, de alguma forma, se tem então a periferização dos assentamentos, pessoas que não tinham condições de morar financeiras, inclusive, de morar no plano piloto, acabavam sendo jogados para além dessa barreira. A questão fundiária também é uma questão importante, ela tem reflexos até hoje, uma vez que o Distrito Federal, né, também apresenta uma questão sui generis com relação às demais cidades brasileiras, por já nascer planejada, então ele já apresenta desde 1960 a maioria da população como residindo em área urbana, ao contrário das demais cidades do país. Em 1975, a gente também tem de relevante o PERGEB, que apresentou, que era o Programa Especial da Região Econômica de Brasília,
que buscava soluções para o planejamento dessa área no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Para essa etapa foram, então, desenvolvidos 3 mapas. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a caneta. Então, essa de cinza, os polígonos cinza, então, são as áreas planejadas, levantadas a partir dos projetos elaborados pelo governo, e as áreas contornadas de vermelho são as áreas ocupadas informalmente, ou que pelo menos não apresentavam algum planejamento oficial. Inicialmente, então, tem essa questão do plano piloto, do planejamento do plano piloto, mas já se percebe algumas ocupações, né, que Taguatinga, Sobradinho, Planaltina e Braslândia, apesar de serem núcleos pré-existentes, né? Então, a gente vê que essa etapa foi um período mais rico em termos de planejamento urbano, comportando aproximadamente 80% do total dos projetos, e temos, então, 25%, em torno de 25% da mancha de ocupação, considerando os 4 períodos. Isso se reflete, então, em parte por conta das grandes extensões de área, né, dos grandes vazios urbanos que esse planejamento abarcava. Os vetores de 1975, que é o último ano da etapa, então se vê bem esse destaque da Épia como distribuidor das ocupações, e já começa a surgir aqui, então, em Taguatinga, um outro vetor importante. Como a Juliana falou, a Épia se constitui a via mais integrada em termos sintáticos nesse período. A etapa 2, então, vai de 1976 a 1997, e nesse período, então, já em 78, o DF atinge a marca de 1 milhão de habitantes. Surge também o POT, em 77, que é considerado o primeiro planejamento do solo, e se mantém nesse ordenamento a barreira sanitária, se prevê, então, como a Juliana falou, o eixo sudoeste como prioritário de ocupação. Temos nesse interstício o POT, né, que era o Plano de Ocupação Territorial em 85, que não foi aprovado, mas que previa categorias de uso. Temos o Brasília Revisitado em 86, que apresenta um adensamento e expansão do plano piloto. O Pouso, de 1990, que é o Plano de Ocupação e Uso do Solo, né, que já prevê a diferenciação de solo urbano e solo rural com gradações de uso. E então nós temos o primeiro PDOT, que é de 92, que consolida então os planos anteriores. Nós temos aqui então, para essa etapa, desenvolvimento de 4 mapas, e você verifica que o planejamento urbano diminui consideravelmente em relação à primeira etapa, e no final, em 97, se verifica apenas 13 projetos oficiais, né? Ao todo, a etapa, então, contribui com um percentual de cerca de 47% do quantitativo de projetos, mas eles estão pulverizados nas demais RAs, não estão mais tão concentrados no plano piloto. Surgem ocupações informais mais relevantes começam a surgir, tanto na população mais pobre, né? Então, Paranoá Velho, Varjão, São Sebastião, como também começam a surgir os condomínios da classe média, como Jardim Botânico e Sobradinho. Os assentamentos, então, são dispersos, se vê a grande dispersão deles, começa por todo o território, apresentando um leve declínio dos valores de integração em Naim, que foram levantados pela Juliana, apesar da tendência geral à estabilidade. As vias mais integradas, no entanto, continuam as mesmas já comentadas. Os vetores de 1997, então, eles começam a se distribuir um pouco mais, surge esse vetor aqui importante, em direção a Santo Antônio do Descoberto, né, que é aqui essa Samambaia, e um incremento aqui do vetor se deslocando aqui na saída sul, parece São Sebastião,
aqui Jardim Botânico como importante também, e um desdobramento de Braslândia em direção ao Vale do Amanhecer. A etapa 3, que vai de 98 a 2009, então temos o PDOT de 97, a cidade assume padrões e problemas de cidade metropolitana, né? Então, esse plano diretor aqui é fruto da revisão do PDOT de 92, mantém o eixo oeste-sudoeste como zona de dinamização e o eixo nordeste-sudeste reconhecido, né, pela utilização, pela crescente utilização, principalmente com assentamentos informais, também de condomínios fechados, e sendo um eixo a ser monitorado. Para essa etapa, então, são produzidos 2 mapas, de 2004 e de 2009, se verifica uma queda ainda maior no planejamento por parte do poder público e uma ascensão da ocupação informal. Ela é uma etapa mais curta por conta da metodologia adotada, e ela representa apenas 4,16% de projetos. Apesar disso, a prioridade ainda se mantém no plano piloto. A etapa 4, a última etapa, vai de 2010 a 2019, então nesse período o DF rompe a barreira dos 3 milhões de habitantes. O PDOT é o PDOT vigente de 2009, que foi revisto em 2012 após uma ADI, e se verifica um aumento das áreas habitacionais e de regularização previstas nessa legislação. Então, se busca, a ideia do documento é buscar uma cidade mais compacta, com a expansão territorial, dando continuidade às pré-existências, e a inserção de áreas rurais em zona urbana. Nós temos aqui, então, 4 mapas para o período, é o período realmente mais pobre em termos de planejamento urbano. São poucas intervenções do Estado e a configuração espacial pouco se modifica, mantendo os índices anteriores. Os vetores para 2019 se diversificam bastante, aparecem 2 outros eixos, tendência do surgimento talvez de outros 2 eixos, aqui se conurbando com as cidades de Goiás, né, nos limites do DF, e talvez a tendência do surgimento do outro eixo a partir de Planaltina em direção ao Café Sem Troco em São Sebastião. Com os dados levantados, foram então elaborados gráficos. Esse primeiro gráfico aqui mostra a discrepância dos projetos, que é esse na linha azul, que mostra o quantitativo de projetos destinados ao plano piloto, em comparação com as demais RAs, e quando são considerados a área construída com a área ocupada, e consideradas as 4 etapas de análise, se verifica essa tendência, mais uma vez, com o crescimento do planejamento urbano no DF até 1975, mais ou menos, que depois vai declinando novamente, enquanto a ocupação permanece constante e se sobrepõe ao planejamento urbano a partir de 2002, sempre a partir de então sobrepujando o planejamento urbano. A mesma coisa para quando se considera os períodos em dados não cumulativos, e também no período de análise com os dados cumulativos. Você vê um crescente da ocupação urbana, enquanto o planejamento, por conta desse primeiro salto significativo, continua mais ou menos estável. E isso também se explica, em grande parte, pela quantitativo de áreas vazias previstas nesse planejamento. O índice de forma urbana revela uma certa tendência, no primeiro momento, ele é menor, porque a área ocupada está mais concentrada no centro, porém, pelos assentamentos mais externos, o círculo aumenta. Depois, essas áreas vão sendo ocupadas, né? Então, o índice de forma urbana vai aumentando, mas a partir de 2010 a 2019, aparecem pequenas ocupações em área rural que aumentam
bem externamente ao DF que aumentam esse círculo. A população também, obviamente, tem pela própria questão de cidade planejada, que precisava ser ocupada, que teve um grande incentivo à ocupação, a vinda de pessoas, né, ocupar a cidade, então atinge seu pico mais ou menos em 1970 e depois volta a declinar, mantendo-se relativamente estável. Foi feita a mesma questão para as RAs do Plano Piloto e da Ceilândia, que eu não vou me deter muito aqui por conta do nosso tempo, mas enfim, se percebe sempre um aumento do planejamento, mesmo no plano piloto, em uma certa altura, por volta do ano 2000, até a ocupação incrivelmente se sobrepõe ao planejamento, e depois ela volta a decair. Já a Ceilândia, que nasce planejada também, sempre teve o planejamento urbano maior, depois a ocupação atinge protagonismo, possivelmente por conta do pôr do sol e sol nascente, né, que são vastas áreas não planejadas que começam a aparecer nesse local. A RA do Gama, mais uma vez, com algumas diferenças, apresenta comportamento similar, com planejamento, por ser uma cidade que nasce planejada também como Brasília, como plano piloto, então esse planejamento urbano vem sempre superando a ocupação, até que lá pelo ano 2000 também acontece um inchaço da ocupação informal, possivelmente pela ocupação da Ponte Alta do Gama. Águas Claras já em um outro contexto, apesar de também planejada, já vem com o objetivo de fazer uma ponte entre o plano piloto e Itaguatinga, que eram dois polos bastante consideráveis, e também nasce planejada com a ocupação meio que para e passo, depois o planejamento urbano obtém um ápice, mas novamente volta a decair, e a ocupação, então, possivelmente os espaços vão sendo ocupados, os espaços já planejados. Com relação aos paralelos com os achados da Juliana Coelho, então, a gente tem, conforme ela já falou, a integração global com ligeiro declínio, mas os dados são muito tendentes à estabilidade. Então, isso, apesar do enchimento dos interstícios que existiam por novos assentamentos, isso não melhora a qualidade. A integração normalizada base 100 também, mais uma vez, tendência à estabilidade, reforçando o item anterior, a conectividade são valores inexpressivos, que revela assentamentos pouco conectados, e o índice de forma urbana também demonstra a grande dispersão. A sinergia apresenta queda gradual, similar à inteligibilidade, que também reflete esse índice de forma urbana espraiado. Na I se revela cíclico, que se associa a períodos de maior ou menor ocupação, e na ASH que mantém uma queda durante as etapas. Justamente por conta desse incremento de áreas intersticiais que não melhora as possibilidades de percurso. Na dissertação também foi feita uma amostragem de alguns tipos mórficos, né, conforme a abordagem da professora Maria Laine, de algumas RAs de alguns assentamentos. Então, apesar de algumas semelhanças, você percebe que é realmente um mosaico morfológico ou uma concha de retalhos, né, que não conversam, não dialogam entre si, sintaticamente, assim, não se costuram. Por fim, a parte 3, referente à parte das conclusões, se percebe nitidamente que em um primeiro momento, até por conta dessa questão de Brasília ser planejada e ser construída a partir de 1958 e 60, então nesse primeiro momento o planejamento mais global de cidade realmente tem um protagonismo do poder público, mas para e passo vai perdendo isso e as ações vão sendo fragmentadas nas diversas RAs. O ritmo de projetos então cai significativamente, mesmo no plano piloto, embora ele sempre mantenha a primazia. E a ocupação e a população
continuam se expandindo, porém sem aquele primeiro impacto do território vazio com a chegada de um grande contingente de pessoas. Então, considerando os objetivos o objetivo geral da pesquisa, que era avaliar o papel do planejamento urbano no DF, e a questão que orientou esse estudo no sentido de verificar o papel do Estado, ora como ator principal, ora como de coadjuvante, se concluiu que o planejamento urbano oficial, como eu já disse, foi primordial numa primeira etapa, mas, porém, foi perdendo importância e, atualmente, nas últimas décadas, a regularização é que se constitui algo mais relevante. Os assentamentos para as famílias de mais baixa renda são no estilo programa Minha Casa Minha Vida, enquanto que para as classes mais privilegiadas, então, são constituídos os bairros mais segregados. Os padrões morfológicos de ocupação formal e informal também não auxiliam, né, nessa costura do território, né, nessa acessibilidade sintática. E às vésperas da revisão do PDOT, então, é importante rever esse protagonismo do poder público e também tentar melhorar um pouco essa questão dos paradigmas que persistem na elaboração de projetos, como a excessiva setorização e essa segregação social, bairros para ricos e bairros para pobres. Os novos eixos de expansão urbana, como consequência da consolidação de expansões informais, vão se formando, meio que a revelia do poder público, fruto dessa não ação de planejamento. E também se percebe uma certa dificuldade de se antever as possibilidades de expansão urbana do território e agir a priori. Então, em relação aos objetivos específicos, o primeiro que era identificar as prioridades de ocupação do território, então se verifica que a prioridade sempre foi o plano piloto, sendo que até 1975 tinha 386 projetos, enquanto outras cidades, a que mais chegou perto disso foi Taguatinga, com 85 projetos no mesmo ano, ou então Ceilândia, com 94 projetos em 86. Sendo que essas áreas, hoje, junto com Samambaia, representam 1/3 da população do DF. A gente percebe algum sucesso em relação ao planejamento dos planos diretores anteriores, que preveram o eixo sudoeste como de ocupação, e as cidades, a partir de 2009, se verificam praticamente sem projetos, principalmente por limitações geográficas, talvez, ou barreiras viárias, ou mesmo tecidos urbanos adjacentes. A ocupação informal de baixa renda, então, recebeu poucos projetos governamentais, como Varjão, Itapuã e Frecal. Houve um aumento de loteamentos particulares, principalmente em regiões que têm áreas maiores rurais para serem ocupadas. Normalmente são aprovados condomínios fechados, como o Jardim Botânico, Sobradinho, 2, Planaltina, Santa Maria, e houve um aumento também da regularização fundiária considerável, tanto é que as RAs recentes de Vicente Pires, Arniqueiras e Pôr do Sol e Sol Nascente foram todas frutos de regularização. A questão 2, o diálogo entre a dispersão e a ocupação nesse processo, o índice de forma urbana e a própria análise visual da mancha urbana verificam que há ondas na ocupação do território. Então, primeiro se implanta a cidade, com áreas distantes, como as RAs, né, pela barreira sanitária. Então, num segundo momento, os vazios urbanos são novamente ocupados e acontece um espraiamento radial a partir do plano piloto, pelas vias já pré-existentes, que nem a Juliana falou, que já existiam desde o princípio, e depois há um processo de reocupação, de ocupação desses espaços intersticiais, né, principalmente por parcelamentos informais, e acontece nova dispersão, agora em relação às bordas do DF, que possivelmente em um momento futuro vão voltar a ter seus vazios ocupados. E enquanto isso, o poder público mais voltado à regularização. A questão 3, referente ao histórico das políticas públicas frente ao modelo de ocupação do território,
como a Juliana também comentou na apresentação dela, representa uma grande conexão com a forte ação do Estado, mesmo na implementação de vazios urbanos. Além disso, o governo se mostra incapaz de suprir a demanda por moradia nesse período. Existe a política de doações de lotes periféricos também, porém sem a correspondente infraestrutura, e a insistência em planejamentos segregados. O próprio planejamento oficial continua reproduzindo esse tipo de modelo. Também existe uma certa tolerância de assentamentos informais por parte do poder público, então isso demonstra o declínio do poder público na sua prerrogativa de ator principal. E passando então a investir na regularização. A ocupação pretendida pelo poder público, o planejamento, essas plantas urbanísticas nem sempre se efetivam, porque se perdem no tempo, demoram a ser implantadas, e quando se vai ver, a área planejada já foi ocupada pela iniciativa informal. Os planos diretores também se verifica que não conseguiram ter as suas diretrizes adotadas na totalidade. E, por fim, a última questão, a efetividade na costura desses tecidos fragmentados a partir do planejamento oficial, se verifica que a ligação com as pré-existências pouco foram efetivadas, tanto local quanto globalmente. Ações como a implantação de águas claras do sudoeste e do noroeste buscaram uma cidade mais compacta. Assentamentos que estendem a ocupação urbana da DF 001, né, então da barreira sanitária, para os limites de Goiás permanecem desconectados entre si. A única ligação é a DF 001, não tem vias intermediárias importantes ligando essas regiões. Os condomínios fechados permanecem mal articulados, locais labirínticos e sem integração, e as EIs, que poderiam ser uma oportunidade do governo melhorar essas conexões, como o Jardins Mangueiral, por exemplo, repetem o padrão de condomínios fechados. Então, era isso. Obrigada.